Bom dia, 10 de junho de 2024, ao vivo, para quem pode estar ao vivo. A minha gratidão para você que vê depois e que compartilha essas nossas reflexões com seus amigos, seus familiares. É muito bom poder compartilhar esse momento com vocês. Cecília, amiga querida, está entrando aí, meu primo Neto também. Muito bom, Luísa Canuto, a caminho do trabalho. Cíntia, que bom, Cíntia querida também, amiga querida. Então estamos aqui, gente, mais uma vez apostos para começar a nossa semana fazendo uma pequena reflexão, algo assim bem rápido, mas que a gente entende que pode ser muito positivo, porque geralmente as mensagens que a gente lê desse livro Vida Feliz, elas geralmente têm muito a ver conosco, com as nossas atitudes, enfim, com alguns aspectos da nossa vida que às vezes passam despercebidos e a gente precisa que muitas vezes a gente leia algumas mensagens, ouça algumas reflexões para a gente perceber que aquelas situações fazem parte da nossa vida e é muito importante que a gente detenha, né, a nossa atenção sobre aqueles aspectos. Meu amor, Mariângela, bom dia, minha linda. Marcelo Nunes, Ricardo, que bom, a galera boa que está por aí presente, que pode estar ao vivo. Meu muito obrigado pelo carinho de vocês. Então vamos lá, gente. O nosso tema de hoje: não se abater diante das ofensas. Coisa difícil, né? Mas eu ontem, procurando uma mensagem aqui da Joana de Ângeles, eu encontrei essa de número 127, que fala exatamente dessa dificuldade que nós temos de não nos abalarmos, não nos abatermos diante de determinadas ofensas que chegam até nós, de determinadas pessoas, né? Cláudia Sanches, minha amiga, Yara, querida também, que bom. Então vamos lá, mensagem 127 da Joana de Ângeles. Então ela fala o seguinte: não conduzas o ultraje que alguém te atirou desmoronando o teu dia. Certamente há pessoas que não simpatizam contigo e até te detestam. Mas isto não é surpresa, porque te ocorre o mesmo em relação a outras. Este é um problema que os corações pacificados resolvem com facilidade, nunca valorizando ofensas nem se importando com elas. Há um grande número de pessoas gradas, ou seja, notáveis e afetuosas que te cercam, que não é justo te agastares com aquelas as que constituem exceção no teu caminho. Deixa no chão do esquecimento a ofensa que te dirigem e segue na direção do amor que te aguarda. Carlinha da Mata, querida, bom dia. Muito interessante e difícil, né? Luiz Martins, outro amigo querido. Difícil nós colocarmos em prática. É porque ela já começa dizendo na mensagem que muitas ofensas, muitos ultrajes que nós recebemos, né, pode desmoronar o nosso dia, às vezes a nossa semana, não é? Então ela já chama atenção para isso. Algumas ofensas que nós recebemos podem nos abalar de tal maneira que pode comprometer as nossas ações naquele dia. Então, ela sugere que nós tenhamos uma postura de entendimento diante daqueles que nos ofendem, daqueles que nos ultrajam. Porque ela fala que é natural que existam pessoas que não simpatizem conosco, que não gostem de nós, até mesmo nos odeiem pela nossa maneira de ser, pela nossa postura, nossa conduta, nossa opinião, enfim, né? Mas ela também lembra que o mesmo acontece com a gente. Nós não simpatizamos, às vezes, com algumas pessoas,
talvez até odiemos, tenhamos raiva de algumas pessoas. Isso é ainda normal na nossa condição evolutiva. Nós temos os nossos gostos, as nossas maneiras de entender a vida e, não raro, não simpatizamos com alguém. Isso é muito comum na nossa vida, né? Então, ela chama a atenção que para aquelas pessoas que têm o coração pacificado, eu achei bonito isso, né? Para aquelas pessoas que têm o coração pacificado, essas pessoas elas não vão dar moral, elas não vão valorizar aquela ofensa, né? Elas não vão se importar com aquilo. É difícil. Dependendo da ofensa e de quem ela é feita, aquilo vai nos abalar muito. Mas ela sugere que isso deixa de ser problema para aquelas pessoas que têm um coração pacificado, né? Enfim, então essas pessoas elas tendem a resolver essa questão de uma maneira muito mais fácil, né? Então, uma sugestão que eu achei muito interessante, e isso é verdade. Se a gente for parar para pensar, acontecem muito mais coisas boas na nossa vida do que coisas ruins. Mas nós temos uma tendência natural a focar naquilo que é negativo, naquilo que é ruim. Então, nós temos muito, como ela fala aqui, muitas pessoas queridas, agradáveis, notáveis, né, de grande valor, que nos cercam, que fazem parte do nosso convívio. Então nós vamos dar atenção, a gente vai se agastar, como é o termo que ela usa aqui, com aquela que está me ofendendo, que talvez o número de pessoas que não simpatizem comigo é mínimo, é muito pequeno comparado ao número de pessoas que me querem bem. Então não há porquê a gente perder o nosso tempo precioso, a gente se desequilibrar diante de pessoas que são exceções no nosso caminho, como fala aqui a Joana de Ângeles. Isso é verdade, né? Mas a gente sabe que dependendo, como eu falei, da forma como aquela ofensa chegou, isso pode abalar tremendamente, né? Eu nunca me esqueço, quando eu era bem moleque, bem pequeno mesmo, né? Eu estudava no mesmo colégio que a minha irmã era mais velha, aí os amigos da minha irmã chegavam e falavam que a minha irmã era aquilo, que a minha irmã era isso, era aquilo, e eu ficava irado, ficava com raiva, e eu era pequenininho, né? Não podia fazer nada com os moleques maiores, e eu ficava aquilo com raiva. Aí uma inspetora, dona Nelsa, ela chegou para mim: meu filho, vem cá, por que você está assim com raiva? Aí eu falei: não, porque eles estão falando isso da minha irmã. Aí ele falou: vem cá, sua irmã é isso? A sua irmã é isso que eles estão falando? Ele falou: não, então por que você está chateado? Né? Eu nunca esqueci dessa história. Olha que eu tinha meus 11, 12 anos, né, quando isso aconteceu. Isso é verdade, né? Às vezes alguém vem e xinga a nossa mãe, né? De alguma coisa. E a nossa mãe não é aquilo, estou dando exemplo, né? Mas a gente se ofende pelo fato de alguém estar xingando a gente, né? Ou seja, isso é o nosso orgulho que fala mais alto, e a gente dá um valor desnecessário para aquela pessoa que está nos agredindo, às vezes de forma gratuita, né? Então, como o Marcelo está falando assim, é igual quando a criança diz que fulano chamou ela disso ou daquilo. Falamos para ela: você é exatamente isso, Marcelo, que eu contei aqui essa história, né? Então, é uma coisa interessante, que a gente acaba valorizando demais aquele ato, que às vezes é um ato completamente, uma ofensa completamente desmedida, completamente sem um menor fundamento. Mas o nosso orgulho fala mais alto e a gente acaba tendo uma reação desproporcional. E como ela fala aqui no começo da mensagem, a gente acaba desmoronando o nosso dia por causa de uma ofensa daquela, né? Então ela finaliza lindamente quando ela fala: deixa no chão do esquecimento a ofensa que te dirigem. É difícil a gente saber que às vezes, né, dependendo de como aquela ofensa chegou, é difícil a gente esquecer. Porém, a gente precisa levar isso em consideração, porque ela sugere que nós sigamos na direção do amor que te aguarda. Eu achei isso lindo, né? Quando a gente tem essa certeza, né, que a coisa muito melhor
direcionar a minha atenção do que prestar atenção naquilo que foi falado de uma maneira, às vezes, completamente equivocada em relação à nossa pessoa, então esquece, deixa para lá. A melhor coisa é não dar moral para aquilo que está sendo falado, focar para as pessoas lindas que existem ao nosso lado, que fazem tão bem para nós, né, do que aquela, enfim, às vezes desequilibrada, que está lançando uma ofensa que absolutamente não tem fundamento nenhum. Então vamos pensar nisso, gente, porque volta e meia isso acontece, né? Volta e meia as pessoas disparam contra nós ultrajes, ofensas terríveis, né? E que a gente sabe que não tem nada a ver, aquilo não cabe em nós. Mas, em função do nosso orgulho, a gente se ofende, parte às vezes da agressão contra as pessoas, não se agridem verbalmente, até fisicamente, em função de uma ofensa, né? Então, nós vamos, Luiz, estamos juntos, meu querido. A ideia é exatamente a gente está sempre atento, porque muito do nosso equilíbrio, não, acho que o nosso equilíbrio ele depende muitas vezes da nossa ação, da nossa resposta àquilo que chega no nosso dia a dia. Eu sei que às vezes é difícil, mas, como eu falei, vamos começar a semana pensando nesse aspecto e quem sabe durante os próximos dias vai acontecer alguma coisa e a gente se lembre dessa nossa reflexão aqui. Tá bom, gente? Rosa, espero que a sua comemoração ontem tenha sido linda, minha amiga, do jeito que você merece. Gente, um beijo grande para todos vocês, uma ótima semana e que sigamos em frente com essas reflexões, fazendo a nossa semana, a nossa vida cada vez mais cheia de momentos felizes. Tá bom, gente? Beijo grande. Na segunda-feira estamos de volta.